A paz do Senhor, jovens de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da sala do Conecta Mais Jovem da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre estamos estudando sobre o Espírito Santo. Olha só! Presente em todo o tempo. Chegamos na lição de número 4 e hoje vamos falar do Espírito Santo aonde? No Novo Testamento, porque a aula anterior foi o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então hoje a gente vai aprender aqui a ação do Espírito Santo no Novo Testamento para chegar até a mim e até você. Pega a sua revista da sala do Conecta Jovem, não me canso de dizer, tá linda demais, parabéns para a editora Betel Dominical. Seu tablet, porque você sabe, tablet, celular, computador, porque você sabe que na sala do Conecta Jovem eu tenho uma Bíblia aqui instalada no tablet para que você fique cada vez mais conectado. Como é o nome da sala? Conecta Mais Jovem. Então, eu não faço uso da minha Bíblia. Você sabe que a Bíblia aqui é a minha, do canal da sala dos adultos, tanto da CPAD quanto da Betel Adulto, é grandona. Mas na sala dos jovens, eu quero trazer essa conexão com você. E peço, se você que é professor, superintendente, pede para os seus alunos instalar a Bíblia no smartphone, computador, tablet, como ele puder, para ele ficar cada vez mais conectado com Deus. Não esquece seus marca-textos, sua caneta, para você fazer as suas anotações e assim a gente vai aprendendo, anotando para memorizar aquilo que Deus quer que a gente venha colocar em prática, tá bom? Dito isso, pega aí a sua revista, pega o seu smartphone, sua Bíblia, seu tablet, o que você tiver, para você consultar e vamos aprender hoje sobre o Espírito Santo. Como é que é o título da lição? Correto? Deixa eu ler para não errar. O Espírito Santo no Novo Testamento. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Meus queridos e amados jovens, sim. Aí você fala, professor, você teve que dar uma consultada ali. Isso, temos que dar uma consultada, porque às vezes a gente fica falando, a gente faz vídeos, né? Toda semana, 3 vezes por semana, então às vezes a gente lê, pensa que leu e não leu, né? Falou decorado. Então é super normal. Fica tranquilo, professor, se isso acontece com você também. Na lição de número 4, vamos estudar o Espírito Santo no Novo Testamento. Porque a lição passada, se você voltar, é o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, o pastor César Rosa está fazendo essa ligação do Antigo, a ação do Espírito Santo lá, e agora o Espírito Santo no Novo Testamento. Porque o subtítulo, vamos dizer assim, o estudo é sobre o Espírito Santo, mas o subtítulo é o Espírito Santo, no caso aqui, ó, presente em todo o tempo. Então, vamos ver essa ação hoje, falando aqui no Novo Testamento. Onde é que está a leitura do nosso texto de referência? Deixa eu colocar o tablet um pouquinho para cá. Deixa eu apertar a minha revista assim para ficar aberta na mesa. Se encontra no livro de Atos, capítulo de número 2. Sim, para falar do Espírito Santo no Novo Testamento, temos que começar pelo livro de Atos. Sabemos que a promessa não foi feita em Atos, tá bom? Mas o cumprimento sim. Você vai aprender aqui onde é que foi feita essa promessa para se cumprir no livro de Atos, capítulo número 2, verso do 1 ao 13. Uma leitura um tanto quanto extensa, mas necessária, porque ultimamente as pessoas estão deixando de fazer uso das Escrituras. Eu falava isso com o meu amigo Flávio. Pregadores estão não usando mais a Bíblia. Ele lê um texto, fecha a Bíblia, cita 200 milhões de versículos e você diz, nossa, que memória! Esse cara é o cara. Então, ele tirou a atenção da Bíblia e deu a atenção toda para ele. E a intenção de professores, de cristãos, daquele que segue a Cristo, é fazer o que João disse, que ele cresça e que nós viemos cada vez mais diminuir. Então, mesmo se eu souber de cor o texto, eu tenho que fazer uso da leitura para mostrar que não sou eu, é a Escritura que está dizendo, e não mostrar minha capacidade de armazenamento de informação, tá bom?
Dica para você, professores, e principalmente para você, alunos. Lembrando que a leitura nossa é na NVI, tá bom? Você pode usar a tradução que você achar melhor, mas eu prefiro, na sala dos jovens, usar a tradução NVI. Show de bola? Vamos lá. Livro de Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso número 13, que nos diz assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, temente a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Versículo 9. Olha as nações que ali estavam. Partos, medos, elemitas, habitantes da Macedônia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Pefília, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindo de Roma. Olha quantas nações estavam ali no dia do cumprimento do dia de Pentecoste. Olha só quantas nações ali reunidas. Versículo 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. 12. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? 13. Para nós encerrarmos, algumas todavia zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais. Olha só, nações, vamos contar quantas nações tinha lá, professor? Alunos, vamos contar quantas nações estava presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ásia, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais 15, 16, aproximadamente 16. Por que você fala aproximadamente 16, professor? Porque se você for dar uma olhadinha, professores, aluno que quer aprender da palavra de Deus, fala assim: visitantes de Roma. Então não está dizendo qual eram as nações desses visitantes que estavam vindo de Roma. E quando ele fala da província da Ásia, a Ásia era muito grande. Ásia menor e Ásia maior. Então podia ter muito mais pessoas. Deixa eu ver aqui que ele ainda fala mais. Porque ele fala bem aqui, árabes. Vocês sabem que existe vamos dizer assim, o complexo das cidades da Arábia. Então veja que não era somente cidades específicas, mas regiões. Então poderia ter várias e várias outros povos ali. Mas contando aqui por baixo, 16 linguagem, 16 forma de expressão de língua diferente no dia de Pentecoste. Olha que Deus maravilhoso é o nosso Deus. Deixa o nosso tablet aqui e vamos para o nosso versículo de dia do dia na nossa revista. Eu não vou usar o tablet, vou usar o que está na nossa revista para a gente fazer uso, tá bom? Do material que nós temos em mão.
Está em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então se cumpre aqui no livro de Atos. Deixa eu marcar de laranja, jovens, vem para você colocar aí no comentário: professor, cadê a marcação de laranja que é da sala do Conecta Jovem? Isso aí, você tá vendo aí? Ficou tudo laranja para mostrar que eu li na nossa sala. Então Jesus já tinha dito em Lucas 24 que essa promessa iria acontecer. Só que não só foi Jesus, a gente vai ler aqui um pouco mais na frente, mesmo sabendo que muitos de vocês sabem onde é que foi esta promessa. Mas não vamos atropelar, vamos com calma. Tá bom? Então Jesus também reafirmou que daria autoridade, daria poder. Poder o quê? Para falar para outras nações as maravilhas de Deus, que é onde nós ouvimos versículo 11, tá aqui, ó. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Então, o poder do Espírito Santo é para anunciar as maravilhas do nosso Deus. Verdade aplicada, você sabe que tem uma mãozinha assim. E o que significa essa mãozinha, jovem? Clica aí nesse gostei, clica aí para que o YouTube mande esse vídeo para outros jovens, porque ele vai entender que é um vídeo relevante para você e para aqueles que são os seus amigos. E não esquece que nós estamos na meta para julho chegar a 4.000 inscritos. Estamos com 3.600. Preciso aí que você compartilhe nas suas redes sociais. Não esquece. Verdade aplicada. No Novo Testamento, o Espírito Santo é revelado de forma clara e objetiva. Veio para habitar com o homem, capacitando a cumprir o plano de Deus. Qual é o projeto principal do Espírito Santo ter vindo aqui na Terra? Capacitando para o cumprimento do plano de Deus. Então, se você pudesse dar uma resposta sobre para que é o Espírito Santo, você poderia dar uma só: capacitar o ser humano para, como diz aqui, cumprir o plano de Deus. Essa é a função do Espírito Santo. Uma delas, né? Mas você podia resumir assim: nós sabemos que o Espírito Santo veio também convencer o homem do pecado, fazer o homem lembrar das coisas que Deus havia dito, no caso Jesus proferiu, e assim por diante. São vários meios, mas você pode dizer assim: o Espírito Santo veio nos capacitar para cumprir o propósito de Deus. É a base, tá bom? Vamos para a nossa oração do dia, ou no caso, momento de oração, e vamos orar pelo quê, professor? Oremos a Deus para que sejamos a cada dia mais dominado pelo Espírito Santo no exercício da sua obra. Veja a conexão. O Espírito Santo vem nos capacitar para cumprir o plano de Deus, e a oração é para que a gente venha exercer a cada dia. Põe teu fone de ouvido conectado no teu celular, ou você liga o seu via Bluetooth e ouve esta oração. Soberano e eterno Deus, estamos aqui mais uma vez numa sala de aula, no Conecta Mais Jovens, esses jovens aprendendo da palavra, professores, superintendentes, que vão preparar essa lição para domingo pela manhã, aplicar para essa juventude. Então, que essa juventude venha entender que eles estão aqui sendo capacitados para o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, para que eles venham exercer cada vez mais no seu dia a dia a obra que tu tem na vida deles. Eu te peço, encoraja, e que o Espírito Santo habite nessa juventude cada vez mais, em nome do teu Filho Jesus. Os jovens dizem amém. Escreve amém aí, jovem. Deixa esse comentário, amém. Vamos lá? Nossa introdução nos diz assim: Jesus sopra de forma profética o Espírito Santo sobre os discípulos. Opa! Tem isso na Bíblia, professor? Antes do dia de Pentecostes, em Atos 2, Jesus soprou o Espírito Santo nos apóstolos. Vamos ver agora, livro de João, capítulo de número 20, o versículo de número 22. Deixa eu marcar de laranja, e diz assim: com isso soprou sobre eles e disse: recebam
o Espírito Santo. Aqui Jesus já estava dizendo que os discípulos já estavam sendo capacitados para receber o Espírito Santo. Ali eles já receberam uma porção do que seria o ato profético, como diz aqui o pastor, o comentarista César Rosa, e nós concordamos que aqui os discípulos já foram introduzido ali com o Espírito Santo, mas foi manifestado no dia de Pentecoste, mas já teve a ação do Espírito Santo em João capítulo 20, verso de número 22. Mas foi no Pentecoste que os discípulos tiveram uma experiência cabal de tal modo a terem a sua vida transformada e começaram a anunciar o Evangelho com autoridade e ousadia. Por isso que o nosso Jesus disse lá no livro de Atos lá no livro de Lucas 24:49, que ia colocar ele poder. Então eles anunciaram o Evangelho com autoridade e ousadia. São essas duas palavras que você precisa marcar. Você está sendo habitado pelo Espírito Santo para anunciar o Evangelho com autoridade e ousadia. Ponto-chave de hoje. Nosso ponto-chave nos diz: o Espírito Santo veio para estar com os discípulos de Cristo, capacitando-os a cada dia mais a viver o reino de Deus, cumprir o ID de Jesus. O ID de Jesus só é proporcionado para a vida do cristão através do Espírito Santo, porque ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido. Depois é que você sai para anunciar o Evangelho. Então o ID só é cumprido de maneira exata quando nós temos o Espírito Santo habitando dentro da nossa vida. O reino de Deus é propagado pela juventude de Deus. Oh, glória! Nosso ponto de número 1 nos diz: a atuação do Espírito Santo no Pentecoste. Vamos aprender sobre o Pentecoste? Nos diz assim: o Pentecoste foi um marco na história dos cristãos, pois, além de transformar os discípulos em testemunha, foi justamente ali que a igreja foi inaugurada, de fato, em cumprimento ao que Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui tem algo a ser marcado, professores. Olha só, no dia de Pentecoste se dá a inauguração da igreja. A igreja nasce com a autoridade vinda do Espírito Santo. Aqui, como está, e vale ressaltar, foi um marco na história, podemos dizer, o divisor de água. Foi o dia de Pentecostes. Dali para frente, o reino só cresce, só vem crescendo a cada dia e só vai parar quando a igreja for arrebatada. Oh, glória! Nosso ponto 1.1, o cumprimento de uma promessa. Vamos ver sobre essa promessa? Feito, eu falei para você, não foi algo aleatório. Houve uma promessa, não só de Jesus, no livro de Lucas 24:49. Deixa eu marcar esse Lucas aqui, Lucas 24:49, para quando eu olhar para ele, eu já saber que eu já o li. Diz assim: além de seu cumprimento da promessa de que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, descrita pelo profeta Joel. Opa, olha aí. Então, antes de acontecer o profeta Joel, já vamos consultar nossa Bíblia. Joel é Antigo Testamento, tá bom, jovens? Antigo Testamento. Livro de Joel, capítulo número 2. Joel só tem 3 capítulos. Pequenininho, dá para você ler rapidinho, jovem. Você pode ler hoje o livro de Joel. Abre aí, Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao versículo de número 32. Pequenininho, ó. Deixa eu marcar de laranja. Opa! E nós já vamos ler ele agora. Joel, capítulo 2, o versículo 28 ao 32, que nos diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, plural, povos.
Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Aqui já tem uma ênfase. Deus era preconceituoso, Deus era machista. Era só para os homens. Pois é, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Mulheres profetizando no reino, batizada com o Espírito Santo. Os velhos, o velho não tem mais valor, não sabe de nada. Os velhos terão sonhos. Acabou. Sonhos. Continuarão sonhando. Aí fala, sonho é para a juventude. Não, quem tem o Espírito Santo terá sonhos. Os sonhos se manterão. Sonho de revelação, sonho da plenitude, sonho da grandeza de Deus. Os velhos continuarão tendo sonhos. E os jovens? Os jovens terão visões. Você já teve alguma visão, jovem? Deixa aí no comentário. Deixa aí no comentário se você já teve uma visão. Esse é versículo 28, 29. Até sobre os servos e servas, ou seja, naquele tempo havia escravos. E ele está dizendo, e eu não faço acepção de pessoa. Se você é escravo ou se você é livre, vai vir sobre você. E mais uma vez, ele está dizendo sobre servos e servas, homens e mulheres. Oh Deus maravilhoso, derramarei do meu espírito naquele dia. Que dia? Atos 2, do versículo 1 ao versículo 13. Agora, aqui a gente está lendo Joel, tá? Esse aqui é o cumprimento. Naquele dia que ele está se referindo, se cumpriu no livro de Atos. Continuando o versículo 30, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O que foi que ele disse? Que a gente leu aqui, que eles disseram, nós escutamos as maravilhas de Deus. Promessa. Joel capítulo 2, verso 30. 31. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, profecia que depois do derramamento do Espírito Santo, a igreja iria se caminhar para o arrebatamento. O livro de Apocalipse diz muito bem que a igreja será tirada para o grande dia do Senhor. 32. E todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Estás invocando o nome do teu Senhor, conforme prometeu o Senhor. No Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. E deixa eu te dizer que Ele te chamou, Ele me chamou, Ele nos chamou. Tem socorro bem presente. A promessa foi no livro de Joel, capítulo de número 2, do versículo 28 ao versículo de número 32. Essa foi a promessa cumprida no livro de Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 13. Continuando em nossa revista, Jesus também disse aos seus discípulos para ficarem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. Lucas 24, 49, que já lemos. O texto de Atos 2 é categórico ao dizer que se cumpriu o dia de Pentecoste e todos foram cheios do Espírito Santo. Esse é Atos capítulo 2, que já lemos do versículo 1 até o 4. O Espírito Santo não era mais uma promessa ou glória, agora se tornava real. Atualmente, o presente na vida de seus discípulos. Aleluia! Pedro, em sua pregação, pôde dizer que a promessa dizia respeito a todos quanto o Senhor chama. Esse é o versículo 39 de Atos 2. Só lemos até o versículo de número 13. Então vamos lá. Vamos ler aqui. Pedro confirmando que é para todos, todo quanto ele chama. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 39, jovem. Deixa eu marcar de laranja e diz assim: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar.
a promessa é para todos. Chegou até a nós. Oh, glória! Cabe a nós tomar posse dessa promessa para que sejamos cheios do Espírito Santo. Toma posse, porque a promessa já está cumprida. É só tomar posse. 1.2. Uma colheita maravilhosa. Porque aqui tem um contexto histórico sobre o que é Pentecoste. Você sabe o que é Pentecoste? Deixa aí no comentário. Na festa de Pentecoste trazia sempre os primeiros frutos. Opa! Veja só você. Pentecoste era uma festa de agradecimento a Deus pela colheita, pelo que se colhia, pelo que a terra dava de agradecimento. O povo trazia no dia de Pentecoste frutos da terra para ser grato a Deus, com ação de graça. Então foi justamente no livro de Pentecoste, oferecendo a primícia, que acontece uma primícia também. Olha só que interessante, jovem. Olha só aqui, ó. Porém, neste Pentecoste, os primeiros frutos foram quase 3.000 almas. Você sabia disso? Você sabia que nesse dia que Pedro prega, 3.000 almas aceitam a Cristo? Que Pentecoste, hein? Que mensagem! A mensagem de que Deus encheria a terra com o seu poder e a sua plenitude. Que reconheça Jesus como Salvador. É só reconheceram Jesus como Salvador. Está registrado no livro de Atos, capítulo número 2, versículo 41, que é a continuidade aqui, ó. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve o acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Que mensagem forte que impactou 3.000 vidas. E não somente impactou, como foram batizados com o Espírito Santo. Oh, glória! O Espírito Santo pela primeira vez veio para estabelecer o seu domínio, pois hoje vivemos a dispensação do Espírito Santo. É um dos seus propósitos, capacitar os discípulos para fazer a obra de evangelização. Já mencionamos aqui, o ID se cumpre quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essas 3 palavras marcadas aí para você, ó. Jesus disse, peraí, calma aí, jovens, calma aí. Primeiro, marca onde é que está escrito, para a gente se certificar do que a gente está lendo, para a gente provar que está na Bíblia, tá bom? Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora sim, aí a gente vai abrir livro de João, vamos lá. Tem que ser assim, porque nós estamos em escola bíblica, então temos que usar Bíblia. João 16, o verso de número 8, que me diz... Olha, nós já lemos aqui na sala do Conecta Jovem, porque está laranja. Quando ele vir, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo prometido. Tá bom? Enquanto pregamos, é o Espírito Santo que trabalha no coração dos ouvintes, conscientizando sobre a necessidade do arrependimento. Então, não somos nós que somos ensinadores, não somos nós que somos pregadores, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E cabe o que para mim, professor? Ensinar, pregar, anunciar o Evangelho para todos que estão precisando ser resgatados por Cristo. Ponto de número 2. Olha aí, chegamos no nosso ponto de número 2. Já se inscreveu? Faz isso aí, jovens. Diz assim, o Espírito Santo na vida dos apóstolos. Vamos ver o Espírito Santo atuando na vida dos apóstolos?
É notável a transformação que aconteceu na vida dos apóstolos. Antes do Pentecoste, o que se notava era homens tímidos e temerosos. Porém, agora, sob o poder do Espírito Santo, se tornaram homens corajosos e intrépidos na pregação da palavra. Por que isso aqui, professor? Você não lembra que Pedro nega Jesus? Os discípulos fogem? Só sobra um lá na cruz, o Tiago. Só que agora, quando eles são cheios do Espírito Santo, é tomado pelo Espírito Santo, o que acontece? Ousadia. Eles não fogem, eles continuam pregando, eles continuam anunciando. Aqui você vai ver o professor César colocando algo para trazer a nossa memória muito interessante. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, não tememos mais nada, já não temos nossa vida mais por preciosa, porque sabemos que nos espera é muito maior. Vamos lá? 2.1, vida de testemunho. É agora. Veja que coisa maravilhosa. O escritor Lucas diz que quando a virtude, do grego, acho que a palavra se diz assim, jovens, danamis, poder, capacitação do Espírito Santo fosse derramada, os discípulos seriam testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. É aonde eles seriam testemunhas. Onde é que nós vemos aqui? Livro de Atos, capítulo de número 1 agora. Não mais o capítulo número 2. É a promessa. Tá? Atos, capítulo 1, o verso de número 8. Ainda não está marcado de laranja. Nos diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, até Diadema, São Paulo. E você, eu sou de Diadema, São Paulo. Você é da onde? Aonde foi que o Espírito Santo chegou? Deixa o seu comentário aí para que a gente possa ver que essa promessa se cumpriu tão longe, que chegou aqui em Diadema, São Paulo. Esta passagem é muito forte, pois a palavra testemunha neste texto não tem a ver apenas com alguém que presenciou algo, mas sim com alguém que se torna mártir por uma causa. Era essa parte que eu falei, que quando nós estamos no Espírito Santo, é uma capacidade tão grande que já não temos mais a nossa vida por preciosa. A presença do Espírito Santo na vida dos discípulos foi tão impactante que eles preferiram morrer a ter que deixar de anunciar o Evangelho. Pedro, os apóstolos foram presos e disseram assim: olha, bateram nele, diga de passagem, nós vamos soltar vocês, mas não fale mais desse Jesus. Ele disse: então é melhor deixar preso, porque a hora que soltar vamos continuar anunciando o nosso Jesus, porque ele é bom demais, ele é grande demais, ele é para todos. Então não tiveram sua vida por preciosa, pois preferiram sofrer como mártires. Mártir é morrer pela causa do Evangelho, do que parar de falar do Evangelho. Que Deus nos ajude a ter o mesmo fervor que os primeiros discípulos. Olha aí, marca essa frase, professor, para encorajar os adolescentes, os jovens, não sei que idade frequenta a sua sala. Essa sala aqui é para a partir de 18 mais, mas pode ser aplicada para menos, se assim a sua igreja tem essa dinâmica, não tem problema, mas o que importa é que eles tenham um fervor, como diz aqui, que Deus nos ajude a ter o mesmo fervor que os primeiros discípulos. Oh, glória! 2.2 missionários dirigidos pelo Espírito Santo. Aí sim, nascem os missionários também dirigidos pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui, ó. O grande desejo de Deus ao derramar sobre eles o Espírito Santo era a salvação do ser humano e, consequentemente, evangelização do mundo. Então, eu fui batizado com o Espírito Santo para quê? Para nada, só para ser. Não.
tem uma missão, tem um propósito. O Espírito Santo diz, eu não vou me lembrar agora o texto, ele diz que nos capacita, nos dá o dom para aquilo que é útil. Então o Espírito Santo não vai te batizar para você ser um inútil. Não. Entenda o que eu estou dizendo, não estou chamando você de inútil, eu estou dizendo que se você é batizado, você tem uma utilidade para o reino. O Espírito Santo não vai colocar um dom em você, te batizar para que você seja, não faça nada. Isso não é verdade. Você é batizado para principalmente anunciar o reino de Deus que já está posto, já está próximo, já chegou e estamos esperando apenas o arrebatamento da igreja. Os discípulos, revestidos de autoridade e poder, passaram a proclamar o evangelho em várias regiões daquela época. Pedro, cheio de poder, levou o evangelho à casa de Cornélio depois de um discernimento do Espírito Santo. Sim, na casa de Cornélio acontece algo maravilhoso. Primeiro, veja só como é que é. Culturalmente. Deixa eu abrir primeiro o livro de Atos. Já está no livro de Atos, né? Livro de Atos, capítulo número 10, que eu quero contar essa história olhando para você. Versículo de número 19 ao 21. Deixa eu marcar aqui. Veja que interessante. Naquela época, os judeus, culturalmente, eles não comiam comidas consideradas imundas. Carne de porco, camarão, algumas aves. Culturalmente, eles não comiam. Por exemplo, na minha terra, eu sou pernambucano, nasci lá, mas hoje eu moro em Diadema, São Paulo. Por isso que eu falei para você colocar na descrição do vídeo de onde você é. Nós somos acostumados a comer uma comida que aqui na região de São Paulo, muitas pessoas não estão acostumadas. Então, é culturalmente. E Pedro também estava nesse costume cultural, principalmente porque ele era judeu legítimo. Então, os judeus não comiam algumas comidas. Então, quando Deus diz para ele, mostra para ele, desenrola um lençol, diz para ele, come essas comidas, ele diz, Senhor, eu nunca comi comida imunda, porque eu sou judeu, tu sabe quem eu sou. Então, culturalmente, Pedro estava certo? Estava, mas não era sobre comida que Deus estava falando com Pedro. Pedro estava falando de pessoas que não eram judias ou israelitas, judeus, mas e sim toda a nação, que para os judeus era considerados impuro ou incircunciso. Então Deus fala assim, vai lá, porque tem fora dos judeus povo meu, que eu escolhi, que me querem, que vão me aceitar. Então Pedro tem essa visão e chega na casa de Cornélio. E chegando na casa de Cornélio, olha que coisa linda que acontece lá. Cornélio que não era judeu, tá bom? Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-te e desce. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Veja só que impressionante, que direção de Deus. O Espírito Santo diz para Pedro que na porta tem 3 homens. Olha que intimidade Pedro tinha com o Espírito. O Espírito diz, Pedro, tem 3 homens te procurando, não foi mensageiro, não foi o pessoal que trabalha na casa, não. Foi o próprio Espírito Santo, diz, Pedro, tem 3 homens te procurando. E ainda diz mais, não hesite em ir com eles, pois foi eu que os enviei. O Espírito Santo não só diz para Pedro que tem 3 homens procurando por ele, como diz que esses 3 homens foi o Espírito Santo que o enviou. 21. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Aí os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Então Cornélio, que não era judeu, mas era justo, mas era um homem temente a Deus, mas não era judeu,
teve uma revelação do anjo dizendo: vai na casa de Pedro que eu vou falar com ele também para ele vir aqui para te anunciar esse evangelho, essas boas novas. E Pedro vai lá porque Pedro era direcionado pelo Espírito Santo. Oh, glória! Outro que foi direcionado pelo Espírito Santo, Filipe, também através de uma direção do Espírito Santo, foi para o caminho que conduz até Gaza, que estava deserta, e ali evangelizou um etíope, e este foi batizado. Lembra essa história? Que o Filipe está caminhando atrás de uma carruagem, ou se emparelha do lado da carruagem, e vê que o eunuco ali está lendo o evangelho de Isaías. Está registrado no livro de Atos, capítulo 8, 20. Vamos ver, Atos 8, o versículo, Atos 8, 26. Vamos ler aqui a história. Olha só, Filipe sendo direcionado pelo Espírito Santo. O anjo do Senhor disse a Filipe: vai para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha-o. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o Senhor entende o que lê? Eita glória! Ou no caso aqui, o Senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentou-se ao seu lado. E o eunuco estava lendo esta passagem das Escrituras. Que passagem que o eunuco estava lendo? Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca, e em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar desses seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou: Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo, ou próprio, ou de outro? Aí entrou Filipe, Então Filipe começou com aquela passagem das Escrituras, anunciando-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguiram pela estrada, chegando a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha aí a água, que me impede de ser batizado. Oh, glória! E disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceu a água, e Filipe o batizou. Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe rapidamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Isso quer ser direcionado pelo Espírito Santo. Eita, que história maravilhosa, né, jovem? Lê essa parte dessa história que é maravilhosa. Outro também que foi direcionado pelo Espírito Santo, Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo empreendeu 3 viagens missionárias, levando o evangelho aos judeus nas sinagogas e depois aos gentios. Somente em obediência ao Espírito Santo é que obteremos êxito na grande comissão. Qual é a comissão? Pregar o evangelho. E Paulo foi um desses que foi conduzido pelo evangelho. Deixa eu ver se eu acho aqui, jovem. Não vou dar pausa, não. Se eu não achar aqui direto, eu
depois eu deixo marcado para vocês. Mas eu tenho quase certeza, aqui ó, já lemos até aqui na nossa sala, porque está marcado de laranja. Livro de Atos, capítulo 16, verso de número 6. Paulo e seus companheiros viajavam pela região da Frígia e da Galiléia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. É ruim pregar? É coisa ruim que eu faço em pregar o Evangelho? E como é que o Espírito me proíbe? Está aqui dizendo, Atos, capítulo número 16, verso 6. Paulo foi proibido pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo queria mandar Paulo para o lugar certo, porque o Espírito sabe o lugar certo. Então, o lugar que você está, jovem, nessa escola, nessa casa, nessa vizinhança, nesse trabalho, é o lugar exato que Deus quer. Eu nunca encontrarei os seus colegas, nunca encontrarei os seus pais, talvez nunca encontrarei ninguém que você conhece, mas você pode anunciar o Evangelho para eles. Deixa o Espírito Santo te usar. Chegamos no nosso ponto de número 3. Jovem, ó, ponto número 3, nos encaminhando para o final. O Espírito Santo e os livros do Novo Testamento. Falando agora da Bíblia, né? Vamos ver aqui a estrutura da Bíblia Sagrada e o Espírito Santo agindo desta maneira. Os escritos sagrados têm a inspiração do Todo-Poderoso. Por isso, o Espírito Santo cuidou de cada detalhe para que as verdades essenciais fossem preservadas e transmitidas ao povo daquela época e posteriormente às futuras gerações. Deixa eu sair a minha mão fora da câmera aqui que eu quero mostrar algo para vocês. Deixa eu colocar essa revista aqui, não vou nem cortar. Olha aqui, jovens. Essa aqui é a minha Bíblia da sala dos adultos. As salas dos adultos, eu uso essa aqui. Vou até deixar ela aqui do lado para você ver. Olha o tamanhão. A letra dela é letra gigante, tá bom? Então, a Bíblia Sagrada, ela foi preservada pelo Espírito Santo. Direcionada por Deus, preservada pelo Espírito Santo nos mínimos detalhes. Deixa ela aqui junto conosco, fazendo companhia. Olha aqui, essa é a nossa regra de fé, a Bíblia Sagrada. Deixa ela aqui hoje, fazendo companhia, para vocês não pensarem, esse professor não tem Bíblia? Tem, ó, olha o tamanho aí, ó, da minha Bíblia aqui, gigantona. 3.1, os Evangelhos e Atos. Vamos lá. Os evangelhos continham a maior fonte inspirada de informações acerca de Jesus, seu ministério e a obra que realizara, compreendida em 4 livros. Quais são os 4 livros? Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos. O Espírito Santo usou cada um dos evangelistas dentro de sua cultura em visão diferente. Mateus, vamos lá, ó. Vou primeiro falar de Mateus. O que Mateus dá ênfase aqui? O escritor Mateus enfatiza Jesus como rei dos judeus, o Messias prometido. É isso que Mateus enfatiza. E Marcos enfatiza o quê? Vamos lá, que diz assim: Marcos aborda Jesus como o servo sofredor, aponta Jesus como um servo sofredor. E o livro de Lucas? O livro de Lucas apresenta Jesus como, em seu evangelho, revela Jesus como filho do homem. E lembrando que Lucas também é o escritor do livro de Atos, tá bom? Aí, jovem, para você, Lucas escreveu 2 livros, o próprio Lucas, né, com o livro com o nome de Lucas, segundo Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Apresenta a caminhada da igreja que o poder e na força do Espírito Santo disseminou o cristianismo. Então, tá aí. Esses aqui são os evangelhos e o livro de Atos. Agora chegamos no 3.2. Olha aí, 3.2, jovens. As cartas e Apocalipse também foi conduzida pelo Espírito Santo. Vamos ver aqui. As cartas possuem
um teor didático muito forte, pois além de trazer informações acerca do reino de Deus, possui conselhos práticos sobre a maneira como os cristãos deveriam se portar e ainda apresenta uma doutrina sábia que sustentou a igreja primitiva. As cartas foram para as igrejas primitivas, no início das igrejas, tá bom? Um dos homens que mais contribuiu através das cartas foi o apóstolo Paulo, que debaixo da inspiração do Espírito Santo escreveu cartas até mesmo da prisão. Mesmo estando preso, Paulo estava dizendo que Jesus era bom, é o caminho, a verdade e a vida. Então, a circunstância do qual Paulo estava não impedia ele de dizer o quão bom Jesus era, ou melhor, que Jesus é, né? Vamos lá, dando alento aos fiéis, bem como fortalecendo a igreja com a palavra de Deus. Ele estava preso, mas estava dizendo, seja firme, fique firme, Deus é bom, mesmo estando preso. Então tinha autoridade, não tinha? Ou seja, tinha direcionamento do Espírito Santo. Porque mesmo em prisão estava dizendo, não fica triste não, continua firme, continua na peleja, porque estamos aqui para um algo maior, que é a glória do nosso Deus. Vamos lá? Não podemos deixar de citar também o livro de Apocalipse, que significa revelação. Apocalipse e revelação é o mesmo significado. É o livro da escatologia bíblica, é o único livro profético do Novo Testamento. É o único livro profético no Novo Testamento. Deixa eu me arrumar aqui, porque nós chegamos na nossa conclusão, jovem. Olha, conclusão da nossa lição de hoje. Assim como o Espírito Santo esteve presente na vida dos discípulos, operando milagres e prodígios, ele também está conosco. Precisamos apenas buscar e desejar ardentemente sua presença para que direcione a nossa vida, projetos e ministério. Então é só ardentemente. Essa é a frase que eu quero encerrar aqui, ó. Precisamos buscar, aqui, jovem, ó. Precisamos buscar e desejar ardentemente a sua presença. Eu ensinei o que para você hoje, jovens? Escuta aí. No Novo Testamento, o Espírito Santo não veio de maneira esporádica como no Antigo Testamento, e sim de maneira permanente e plena, ajudando os discípulos a cumprir o ID de Jesus. Você é um discípulo, então você é ajudado, assim bonitinho para nós encerrarmos aqui, ó, tudo montadinho na mesa. Então você é capacitado pelo Espírito Santo. Professor, eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo, então busque ardentemente o batismo com o Espírito Santo e com isso os dons. Para quê? Para que você manifeste a glória de Deus e o reino seja propagado. Tá bom? Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.